leitores da professora Cecília, e tê-la conosco nesse momento é particularmente especial, né, tanto pela produção intelectual dela, quanto pelo momento institucional que nós vivemos. É um momento de avançar na construção, no investimento institucional que a nossa universidade tem feito nesse programa, que continua sendo o primeiro programa de doutorado e de mestrado da nossa instituição, que acompanha a vida da nossa instituição. E quando a Cecília aceitou, a gente ficou muito feliz. A professora Cecília, ela possui graduação em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também ela é graduada pela City University of New York, em Ciências Sociais, ela tem mestrado em Antropologia Social pela UFRJ, doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, e desde 1996 também é editora científica da revista Ciência e Saúde Coletiva, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz. Ela tem experiência na área de saúde pública, com ênfase em saúde coletiva, atua como professora, pesquisadora e orientadora nos temas de metodologia da pesquisa social em saúde pública, violência e saúde, causas externas, violência auto-infligida, saúde coletiva e saúde e sociedade. É claro que esse aqui é um resumo do currículo da professora Cecília, para quem eu já passo a palavra nesse momento. Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês nessa universidade que é nova, né? Uma universidade nova, cheia de esperanças e expectativas, e essa novidade pode trazer muita coisa boa, né, para vocês e para quem faz o curso e para a sociedade. O Álamo me pediu para falar um pouco sobre a questão da orientação, e eu particularmente fiquei muito feliz com esse convite, viu, Álamo? Não só porque veio de uma universidade, mas porque é um tema que me preocupa. Não sei se você viu no meu currículo, eu devo ter mais de 80 alunos alunos e alunas que eu já orientei. E eu sei da importância dessa ação e, ao mesmo tempo, sei o quanto ela é difícil, complicada, e o quanto de gente que não liga. Tem aluno, parece que para constar do currículo, né? Então, eu vou colocar algumas questões aqui, eu não vou colocar muita coisa, não, porque aí vocês vão ficar à vontade para discutir comigo, né? Não quer dizer que eu saiba mais do que vocês, mas a gente vai discutindo ao mesmo tempo. Então, próximo. Então, eu coloquei aqui primeiro 3 premissas. Quer dizer, essas questões são indiscutíveis. Primeiro, que a orientação é uma inter-relação. Ela não é um coronelismo, ela não é um de cima para baixo, ela é uma relação entre uma pessoa mais experiente academicamente e o estudante que se inicia ou dá continuidade à sua carreira de pesquisador. Ela pode e deve ocorrer de forma complementar em sessões grupais, né? Por que eu digo isso de forma complementar? Porque eu sempre brinco, às vezes, com meus alunos, que, às vezes, o caminhão velho, todo mundo quer dirigir e aí ele vai ficando cada vez mais bambo, né? Então, eu brinco que, às vezes, quando muita gente começa a dar palpite, a gente se perde no caminho. Existe uma relação que ela é fundamental, que é o orientador e o seu estudante. Todas as outras contribuições são importantes, mas nenhuma substitui essa relação dessa dupla. Pode ser tripla também, porque nós podemos ter com o orientador
espero que na sua universidade aceite, na nossa, a pessoa pode ter até mais 2 orientadores, de acordo. Por exemplo, vou fazer uma coisa que tem ciências sociais, tem epidemiologia, tem estatística. Então, eu vou precisar de várias pessoas olhando, me ajudando a olhar para aquele tema, né? A orientação é um ato técnico. E por que eu coloco aqui técnico profissional e sublinho? Porque muita gente diz assim, orientação precisa ser um ato humano, que a gente entenda o aluno, as dificuldades do aluno, que faça isso, que faça aquilo. Tudo isso pode acontecer, mas o ato é um ato técnico. Ele tem princípios, ele tem meios, ele tem fim, ele tem o compromisso entre as pessoas, e assim deve ser visto, entendeu? Um ato profissional. Eu não estou brincando de orientar alguém, eu estou orientando, né? É ao mesmo tempo, é uma arte, que ela é carregada de sentido humano, que requer cuidados e precauções. Nós vamos falar desses pontos na nossa discussão. A terceira premissa é a seguinte: as pessoas, no estágio de elaboração, eu aqui pus várias coisas: monografia, dissertação, tese, já se encontram no nível mais elevado de sua formação, né? Óbvio que o nível mais elevado é o doutorado, mas esse grupo é um grupo que eu digo assim, ele é muito privilegiado. É um grupo que já galgou vários degraus na vida acadêmica. Portanto, o estudante já é uma pessoa com bagagem, com conhecimento, com experiência, e tudo isso deve ser reconhecido e compartilhado. Se eu não entender isso, eu vou tratar o meu estudante como um subordinado. Ele não é. Ele é um igual a mim, sendo que eu tenho mais experiência acadêmica que ele. Mas ele tem uma bagagem, tem um conhecimento de outro nível, né? Então, essas 3 premissas, elas são fundamentais para o trabalho de orientação. O próximo, por favor. Uma coisa que às vezes, a gente não... Sumiu? Isso. Que a gente não presta atenção é que vocês, não sei se vocês já viram, que às vezes nunca prestaram atenção nisso, eu presto, porque faz parte da minha vida acadêmica, né? Todo ano sai o ranking das universidades mundiais, tá? E tem algumas que estão sempre no topo. Sabe por que elas estão sempre no topo? Elas estão por causa dos pesquisadores que elas têm, mas, sobretudo, pelo pessoal que elas formam. Quando a pessoa diz, né, até já virou brincadeira entre nós, formada em Harvard, a gente já imagina que a pessoa se formou numa universidade de prestígio. Então, a orientação ela é reconhecida como um ponto crucial para um programa acadêmico e para a reputação institucional. O trabalho profissional de um orientador se tornou objeto de preocupação, por exemplo, de instituições internacionais
Vocês já ouviram falar na OCDE, né? Organização Econômica para a Cooperação e Desenvolvimento, que é uma das instituições multilaterais mais importantes. A OCDE se debruçou sobre o papel do orientador, exatamente pelo motivo que eu falei com vocês. Formado em Harvard, formado em Stanford, formado, sei lá, na UCLA. E aqui no Brasil, a gente se pergunta, formado onde? Né? Nós também temos as nossas instituições de pesquisa, que, obviamente, não estão no mesmo top das estrangeiras, mas temos formado na USP, formado na Unicamp, formado na Fiocruz. Então, essa consideração é porque o orientador é um objeto de preocupação internacional. Por exemplo, tem um trabalho do Banco Mundial também sobre os orientadores e sobre o papel da orientação. E um outro trabalho que é um estudo da Associação das Universidades Europeias, todas debruçadas. Então, Álamo, não é só você que está preocupado com isso, não é só a sua instituição que está preocupada com isso. Quer dizer, o mundo inteiro está de olho no papel do orientador, porque é a partir dele que nós vamos ter, como eu disse aqui, ele tem um valor social e um valor político. Por quê? Porque qual é o produto da orientação? O produto da orientação é uma pessoa suficiente, adequadamente treinada, competente, emocionalmente inteligente, capaz de liderar o desenvolvimento. Então, a gente não pode, primeiro, não pode brincar com isso, não pode aceitar qualquer dissertação, não pode aceitar qualquer tese, não pode aceitar qualquer monografia, porque está em jogo não apenas o prestígio do orientador, como o prestígio institucional. E isso é uma questão mundial. Tá? Então, é bom a gente estar aberto para isso. E o que eu sinto, por exemplo, essa palestra que eu estou dando para vocês, eu já dei para os professores da própria Fiocruz, da própria ENSP. Mas é muito pouca gente que vai numa reunião dessa. Todo mundo já sabe, já nasceu sabendo. Né? E, às vezes, tem coisas espantosas, como nós vamos ver aqui. O próximo, por favor. Apesar da orientação, dessa sua importância, a orientação frequentemente é exercida como atividade secundária. Quer dizer, o professor pesquisa, o professor dá aula, ele faz isso, e lá, meia hora, no final do expediente, ele atende um aluno cansado, mal-humorado, sem dar atenção, sem ouvir. Né? Bem, muitas vezes, numa relação de subalternidade por parte do orientando em relação ao orientador. Eu acho que isso aqui é fundamental. Tem algum momento nessas planilhas aqui que eu uso o termo somos todos aprendentes. A gente aprende com quem orienta. Eu, por exemplo, estou num momento agora difícil. Eu estou com 4 alunas assim, que estão trabalhando muito, e todo dia chega material, todo dia. Porque eu só oriento mediante material. Eu não oriento boca a boca, não. Sabe? Quem vem no início, quando eu era nova, na orientação,
vinha aquela estudante, estou pensando isso, meus objetivos, aquilo. Eu comecei a ver que isso não leva a nada, a nada. Então, eu passei a orientar mediante trabalho escrito. Aí nós duas ou nós dois vamos lendo, vamos discutindo, vamos vendo o que falta, né? Com tempo suficiente. Eu tenho dia nessa pandemia agora que eu passo o dia inteiro com um capítulo do trabalho de um aluno de doutorado. Às vezes, um capítulo. Por quê? Porque eu sei que é importante. Não é porque eu posso deixar para lá. Eu posso escrever um bilhetinho para ela, está mal escrito, falta isso, falta isso, falta aquilo. Mas eu me sinto corresponsável. É um trabalho que os dois estamos, ou as duas, estamos empenhadas a desenvolver. O próximo. Em geral, vocês ainda estão muito novos ainda aí, né? A universidade é novinha, talvez não tenha muito problema. Mas numa vetusta instituição como a Fiocruz, em que os problemas vão se acumulando, vão de um lado para outro e tal, e outras universidades federais mais antigas e tal, na época que eu fiz esse trabalho, que eu acho que alguns de vocês leram, tinha um blog, parece que esse blog acabou, se chamava Por que Odeio o Meu Orientador? Ainda existe? Ele existe, né? Porque existe ainda. Eu olhei ontem ele. Fiquei assustada. O pessoal pega pesado. Mas é isso. Mas é preciso ler esse blog. Entendeu? Então, o que os alunos se queixam? A arrogância. Eu sou professor, doutor, não sei das quantas, com tantos títulos, e no final ainda tem um pós-doc. Né? Que pós-doc, que fique claro para todo mundo, não é título, é estágio. É um estágio que a pessoa faz depois que acaba o doutorado, né? Para se aperfeiçoar. Mas é um estágio, né? Nada mais. O último grau é doutor. Tá? Então, a arrogância, menosprezo, não sei por que aceitou orientar, irresponsabilidade. E são os alunos que falam. Márcia, depois, se eu faltar algum aqui, você acrescenta, viu? Porque eu não li esse blog ultimamente. Irresponsabilidade, impaciência, pegar no pé e o contrário não estar nem aí. Essas são as principais queixas dos alunos, né? E aí eu lembro que essas queixas elas configuram um tipo de violência, que é o assédio moral, que é tratar o outro, né, mal, principalmente quando, na verdade, porque o orientador tem autoridade. Embora sejam duas pessoas maduras que estejam conversando e trabalhando, ele tem autoridade. Então, um assédio moral, né? Que pode ter do aluno também para o professor, mas é muito raro. O que eu já presenciei, o que eu já tive que receber alunos excelentes de outros professores que abandonaram, que assediaram, né? Então, isso existe, isso é péssimo, mas não é péssimo só para a pessoa que faz isso. Isso é péssimo para a instituição. Isso tira a reputação da instituição. Né? Então, eu
Só lembrando aqui, se o pegar no pé faz sofrer pelo excesso de exigência, né, o descompromisso deixa o aluno totalmente sem parâmetro, sem saber para onde vai, deixando-o aquém daquilo que ele poderia alcançar. Eu vou fazer uma observação aqui, que ela não é uma observação assim de deve ser assim, mas é o ideal que seja assim. Que os orientandos que um professor receba sejam pessoas que estejam dentro do campo de pesquisa daquele pesquisador. Por quê? Porque isso facilita muito. Os estudantes não só contribuem para o enriquecimento da linha de pesquisa, como eles se aproveitam de todo o grupo que está discutindo, apresentando trabalho, e etc., etc. Então, esse seria o ideal. Para uma universidade novinha como a de vocês, eu diria assim, se fosse possível, quase que colocar como uma norma. Entrou para o mestrado, escuta, nós temos 5 linhas de pesquisa, escolha uma dessas, entendeu? Uma coisa que a gente deve evitar muito é deixar o aluno flutuando, pensando, sabe, imaginando. Por quê? Isso aqui eu já vou falar da minha experiência. Tem muito estudante que, infelizmente, não teve nenhuma formação científica. Então, chega no mestrado, por exemplo, e chega com uma ideia assim, totalitária. Eu quero, a minha tese vai ser da violência contra a mulher. Né? Puxa, violência contra a mulher é um tema, não é objeto de tese. Qual é o seu objeto de tese dentro do tema da violência contra a mulher, por exemplo? Né? Então, essa coisa de querer, por exemplo, abarcar o mundo, saber tudo o que acontece, discutir. Eu já tive assim, já tive alunos que eu ameacei no melhor sentido. Por exemplo, tinha um aluno que queria estudar a violência no bairro provocada pelo programa da Atena e de um que morreu, do Rezende, do outro que tinha também uma discussão sobre violência. Assim. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Então, queria discutir isso. Eu falei, olha, minha filha, infelizmente, isso aqui é saúde pública. Essa discussão, primeiro, você já está dando a solução. Você já está me dizendo que a violência no bairro é por causa desse programa. Então, você já sabe, não precisa estudar, você já sabe. Segundo, esse tema é um tema da comunicação. Se você quiser, você pode procurar alguém da comunicação e ver se alguém lá aceitaria esse tipo de orientação. Mas não comigo. Comigo não, trabalho de violência. E primeira coisa, eu parto da hipótese que um programa de televisão não é responsável pela violência que ocorre no bairro. Pode contribuir, mas não é. Né? Então, até que a gente acerte, entendeu? De vez em quando tem que dar um rompantezinho para a pessoa assustar. Não, eu quero ser sua orientando. Tá, então vamos ver aqui, vamos trabalhar. Finalmente, essa menina fez uma belíssima dissertação de mestrado sobre o bairro, sobre a questão da violência que chega ao sistema de saúde e tal,
né? E até o Marcelo Rezende e o Datena ficaram esquecidos. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, pelo fato do estudante nunca ter feito parte de grupo de pesquisa, facilitaria muito se houvesse uma bruta iniciação científica e os alunos que fossem para o mestrado fossem parte da iniciação científica, entendeu? Quer dizer, uma continuidade. Mas, enfim, nós não somos. Quem somos nós para escolher? São aqueles que nos chegam. Então, às vezes, você tem que... Sumiu aqui para mim. Tá, voltou. Às vezes, você tem que ajudar a pessoa a fazer uma pergunta, mostrando que a ciência ela é humilde. Ela faz uma pergunta e busca responder aquela pergunta. E, ao responder essa pergunta, ela sabe de muita coisa que acontece ao redor, que nós chamamos contexto, né? Mas nós não somos quem. Vou estudar violência contra... Eu estou falando de violência, que é o tema que eu estudo, né? Vou estudar violência contra a criança, contra o idoso. Não, vamos achar a bola contra o idoso. O que você quer analisar? Né? Bem, então, o que nós estamos aqui nas queixas dos alunos, eu quero dizer o seguinte, que uma das coisas que a gente vê, por exemplo, nessas instituições mais antigas, Casa Fiocruz, tá? Vou falar de quem eu nem conheço, nem sei como faz. É dificultar a troca de orientador. Quando um estudante percebe que ele está deixado para lá, ou está pegando o pé, ou tem uma implicância, a gente tem que ouvir, quer dizer, a coordenação da pós tem que dar um espaço para os estudantes falarem. Porque a pergunta, quer dizer, mais importante que a gente poderia fazer seria o seguinte: até onde eu posso levar essa pessoa? O que ela pode dar? Né? Às vezes, a gente tem algum aluno, isso já aconteceu comigo, que a gente sente alguma limitação, mas são de um esforço tão grande que conseguem dar o máximo de si. Não chega naquele ápice, mas deram tudo o que puderam dar. Né? E é esse o nosso papel. Quer dizer, de incentivador, de criativo, de ajudar a pensar, de prever mesmo, de ajudar o aluno a fazer um plano de onde ele quer chegar. Né? O próximo. Agora, vamos ver quais são as principais queixas dos orientadores, porque essas também são importantes. Uma das questões básicas que muitos orientadores falam é a falha na formação básica. A pessoa não sabe ler nem escrever. Claro, gente, quando eu estou falando aqui não sabe ler nem escrever, eu estou falando do ponto de vista acadêmico. A pessoa lê um artigo e não entende o que ele quis dizer. Né? Eu peço para escrever, por exemplo, um resumo de um texto e me vem uma coisa, vamos dizer, troncha, né? Alguma coisa e que tem normas, tem regras para se trabalhar. Nós podemos, depois, no futuro, Alan, se você quiser, eu fiz também uma conferência há pouco tempo atrás, eu chamo Sua Excelência o Artigo Científico, em que a gente discute o que é, como é que se escreve. Então, na medida em que a gente aprende como é,
a gente aprende a ler, né? Então, essa é uma falha que muitos orientadores sentem, e aí não têm paciência. Alguns, outros têm paciência de mandar fazer. Às vezes você tem que falar com a aluna assim, procura uma professora particular de português, que está muito ruim o seu português. Quer dizer, ajuda, entendeu? Porque o nosso papel não é falar mentira, não é endeusar o aluno, mas ajudá-lo a se superar, né? Outra coisa até eu já falei anteriormente, a falta de objetividade na escolha do objeto. Porque o objeto, todo mundo sabe, né? Acredito que saiba, ele é ou uma pergunta, ou uma afirmação, ou uma frase. E ele é a base. Eu falo muito isso com meus alunos. Você, da primeira linha até o último pé de página do seu trabalho, fala do seu objeto. Não se desvie. Esse é o segredo, né? Então, ajudar o aluno a melhorar a sua objetividade, a não querer derivar, a não querer conhecer, achar que com a tese de mestrado, com a dissertação de mestrado, tese de doutorado, a pessoa já vai saber tudo. Não vai, ninguém sabe tudo, né? Outra queixa é falta de compromisso com leituras e referências. E isso é muito importante, porque é um momento, mestrado e doutorado, é um momento de ler, é um momento de... Eu brinco assim, como eu tenho uma formação em antropologia, eu brinco que é um momento de entrar na tribo, na nossa tribo. E quem achar que vai descobrir a pólvora está errado, porque já foi descoberta. Não é? Então, o compromisso com leituras sobre aquele tema que a gente quer estudar, com as referências, ajuda a levantar hipóteses, ajuda a levantar pressupostos, ajuda a levantar as questões quando a gente vai trabalhar metodologia, seja de questionário, seja de roteiro de entrevista, quando é qualitativo, né? Então, é muito importante. E é muito importante que os orientadores não fiquem impacientes, ajudem os alunos, peçam. Não é? Aqui na Fiocruz, a gente tem um crédito que a gente dá por leituras orientadas. Eu, de vez em quando, pego assim, uns 5 livros, dou para um orientando e falo assim, você vai ler e resumir esses livros. E a pessoa vai ganhar crédito por isso. Ela vai ganhar um crédito como se tivesse feito um curso presencial. Entendeu? Por quê? Porque isso vai ajudar na formação. Óbvio que tem que ser dentro do tema que a pessoa escolheu. Outra crítica que os orientadores fazem muito é de alunos que têm muita dificuldade de assimilar crítica. Ou chora, ou fica deprimido, ou então fica com raiva, responde, quer sumir, quer acabar. É óbvio que tem que ter uma forma de falar, né, gente? Tem que ter uma forma de falar. Mas é muito importante que os estudantes se acostumem com crítica, porque o resto, se eles forem entrar para a vida acadêmica, o resto da vida deles, eles vão receber crítica de artigo, de trabalho, de tudo, de tudo. A crítica faz parte da vida acadêmica, né? E, por fim, falhas na agenda de trabalho. Por exemplo, o orientador marca, o aluno ou não vai, ou comparece sem fazer aquilo que foi pedido, né? Então, essas coisas aborrecem.
Aborrecem por quê? Porque, em geral, o orientador não tem só um estudante. Ele, às vezes, tem 4, 5, né? No meu caso, eu tenho 6. Então, eu tenho que me dedicar a todos. Se um me falha, está me atrasando o trabalho em relação aos outros, né? Então, essas críticas dos orientadores, elas são também muito importantes de serem observadas e serem colocadas para os estudantes. O próximo. No final, eu coloquei alguma bibliografia, mas eu quero dizer para vocês aqui que eu fiz. Então, mas no final eu falo delas. Eu queria desses pontos de um bom orientador que eu retirei de bibliografia, tá? Então, primeiro, que o orientador seja capaz de fazer uma aliança de aprendizagem para trabalhar com o estudante em objetivos comuns. Então, tem que ter conversa. Não pode ser um negócio assim, eu vou ler seu trabalho e acabou, não. A orientação é uma aliança, é uma interação, é um contato. Eu brinco que, às vezes, parece até, sabe o quê? Não é marido e mulher, não, mas é amante. Sabe? Que tem que ficar ali no pé, tem que chamar, tem que entusiasmar para a relação não fugir do controle. Tá? Segundo, que esteja interessado no objeto da tese, dissertação ou monografia. Porque se eu não estou interessado naquilo, né? Pouco tempo queriam me oferecer, pelo fato de eu ser antropóloga, queriam me oferecer e orientar um indígena. Eu falei, gente, eu, quando estudei antropologia operária. Então, eu não tenho condição, não tenho capacidade, eu não vou orientar bem as pessoas. Então, não posso aceitar. A gente tem que ter conhecimento das suas limitações, né? Terceiro, que tenha capacidade teórica, reflexiva, comprovada por pesquisas, publicações, avaliação de artigos, de curso, de programa acadêmico. Na ESP, na Fiocruz, o que a gente faz? Um professor, para orientar doutorando, ele tem que ter orientado primeiro pelo menos 3 dissertações de mestrado. Quer dizer, ele tem que ir se acostumando, aprendendo, não é? Indo atrás de outras pessoas mais experientes, porque não é fácil. É um compromisso importante, né? As falhas da dissertação, da tese, não são só do aluno, são dele e do professor, dele e do orientador, né? Que tenha clareza sobre as competências que o aluno precisa desenvolver. Por isso, tem que ter conversa. Particularmente, capacidade de escrever, falar, comunicar sobre o objeto que estuda e sobre questões estudadas durante o seu curso. Quer dizer, o orientador, o que eu estou te falando, ele pode ser até um pouco pai, um pouco mãe, nesse sentido. Olha, você precisa melhorar a sua escrita, sua fala. Quando você se refere ao seu objeto, você está muito superficial. Quais são as questões que esse objeto traz? Né?
e assim por diante. No nosso caso aqui, que é o caso da saúde, monografias, dissertações e teses da área de saúde, nós devemos acrescentar a capacidade de transformar a pesquisa em conhecimento prático ou para a prática. Nem todo conhecimento gerado em tese de dissertação é prático, nem precisa ser. Já pensava se Einstein tivesse preocupado com alguma praticidade do conhecimento dele, hoje nós não aproveitaríamos esse conhecimento. Um conhecimento teórico, abstrato, importantíssimo. Conhecimento dos matemáticos. Então, não necessariamente tem que ser uma coisa prática, mas tem que ter propósito, tem que ter objetivo, né? E isso o orientador também pode ajudar os seus estudantes, que tenham uma visão abrangente da realidade, colocando em perspectiva a importância do trabalho que ele está orientando e da pessoa que está sendo orientada. Quer dizer, vamos dizer, eu vou usar um termo bem impróprio, porque é um termo da economia, mas assim, qual produto que eu quero? Entendeu? Quem eu quero? O que eu quero que esse fulano saia daqui? Sabendo falar, escrever, dissertar, conhecer, né? Qual será a contribuição que ele pode dar para a sociedade, para o sistema de saúde, para a educação, para não sei o quê, né? Então, o bom orientador, segundo as leituras que eu fiz, eles têm que juntar essas 5 características. Tá? O próximo. Aqui eu coloquei para um jovem orientador, porque, às vezes, nós estamos falando em geral, né? Mas vamos ver que eu estou começando, eu quero ser um bom orientador, mas estou ainda descobrindo a minha área, né? A minha tarefa de orientar. Então, primeiro, nunca subordine seu orientando e nunca o trate como uma tábua rasa, como se você soubesse e ele não soubesse nada. Segundo, ajude-o. Eu fiz 10 sugestões, os 10 mandamentos, a delimitar a sua pergunta do projeto de pesquisa, seja de monografia, mestrado ou doutorado. Terceiro, incentive-o a fazer uma boa revisão bibliográfica sobre o objeto e dê-lhe dicas sobre leituras seminais e sugestivas. Às vezes, a revisão bibliográfica ela é fundamental, tá? Todo estudante, pelo menos os meus alunos, mestrado, doutorado, das primeiras coisas que eu mando fazer, definido o objeto, é fazer revisão bibliográfica, para não achar que vai descobrir a pólvora. Bem, mas, às vezes, na revisão bibliográfica, faltam alguns textos que não são textos atuais, mas são textos que eu chamo seminais, quer dizer, de semente. São textos tão importantes que eles foram capazes de gerar muito conhecimento, muito pensamento. Está em livro, está em artigos antigos e etc. Então, um bom orientador, ele ajuda, ensina a fazer revisão bibliográfica, mas também a buscar os textos que são inspiradores para o estudante.
Quarto, né? Marque encontros periódicos. Aqui eu sublinhei, isso é experiência pessoal. Eu já falei com vocês. Mediante textos escritos. Não aceitem blá, blá, blá. Se vem com a historinha, não tive tempo, professor, mas eu pensei isso, pensei aquilo. A minha filha, o meu filho, olha, vamos dar um tempinho, então, você vai utilizar esse tempo que você está querendo conversar comigo para você escrever, porque eu quero ler quais são as suas ideias. Gente, isso é fundamental, tá? Não adianta, blá, 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 não adianta. Não define tese, não defende, não faz nada, tá? Apenas conversar sobre um tema não ajuda no seu desenvolvimento. É a minha experiência falando aqui. Tenha compromisso com os encontros marcados e nunca menospreze a agenda do aluno, porque nós falamos antes do estudante que ou não vem, ou chega lá e não traz nada, né? Traz só papo. Mas aqui nós estamos falando do professor em relação ao estudante. Não menospreze, não acho que seu aluno está disponível 24 horas, né? Marque e compareça. Seja muito franco em relação à qualidade do trabalho, porque só isso ajuda a melhorar, entendeu? Se o trabalho está ruim e eu falo que está bom, ou se o trabalho, sei lá, eu estava comentando com vocês, antes de ontem eu fiquei o dia todo, eram 8 páginas, vocês podem não acreditar, mas eu fiquei o dia todo. Tá? Só que tinha uma parte em que a pessoa fugia, contava uma história, mas a história não casava. A história era bonita, mas não casava, entendeu? Então, eu tenho que falar isso aqui. Você, se quiser, pode deixar, porque eu também, comigo tem uma coisa. Eu nunca falo com o aluno, risque, faça. Não, eu falo, isso aqui, para mim, não cabe. Está fugindo do assunto e tal. Agora, você que sabe, entendeu? Porque não sou eu que estou escrevendo, é ele. Então, também eu o responsabilizo pelo que ficar em relação a isso. Nesse caso concreto, assim, um pedaço, praticamente uma página toda de amarelinho, marcada com amarelinho. Não podia deixar. Estabeleça prazos e limite para cada etapa de desenvolvimento do trabalho. Isso é outra coisa, porque, às vezes, quando está chegando no final, a gente toma aquele maior susto, porque o aluno foi leniente, o orientador também foi, não ligou muito. Então, na hora do prazo, na hora do vamos ver, a coisa não acontece, né? Então, também fazer um cronograma, porque no projeto tem um cronograma, né? Todos nós, quando fazemos um projeto de tese, de dissertação, a gente põe um cronograma. Mas aquilo fica ali meio para inglês ver, ou para orientador ver, ou para a banca ver. Não, isso é fundamental, sobretudo para quem está começando a orientar, né? Procure antecipar problema, chamando atenção sobre riscos vislumbrados. Esses riscos aqui é perda de prazo, coisa mal escrita, por exemplo, falhas metodológicas, que você já vê, chama atenção e aquilo não é corrigido, não é? Então, é muito importante que o orientador esteja atento. Reconheça sua
capacidade e suas limitações. Estou falando do orientador. Se eu sentir que eu não sou capaz de orientar sobre alguma etapa, eu devo pedir, não sei, eu estou falando uma coisa da nossa instituição, mas acredito que na de vocês também se aceite, né? Que se alguma coisa for necessária, a gente pede um orientador, às vezes até fora da instituição, né? Para não prejudicar o estudante. E o trabalho, esse 10º aqui para mim, ele é fundamental, ele deve resultar num crescimento mútuo. Ou seja, o estudante aprende comigo, aprende as etapas do trabalho, aprende a fazer revisão bibliográfica e tal, e eu vou aprendendo com ele. Eu também aprendo, porque a gente aprende o tempo todo. Eu acho que não é um lema de humildade, não, viu, gente? É um lema de verdade. Esse reconhecimento de que todos somos aprendentes, né? O próximo. Aqui, algumas coisas, porque eu sei que tem estudantes aí, e aí a gente precisa falar também de algumas coisas que o orientador não deve esperar do seu orientador. Às vezes se espera, né? Primeiro, que ele seja um terapeuta para tratar das suas crises emocionais. Tem muita gente, quando entra no mestrado, começa a ter crise, e chororô, de saudade de casa, né? E não sei mais o quê, né? Claro que o orientador pode, como pessoa humana, dar um incentivo, ajudar, falar, isso está bom, vamos para frente, mas ele não pode cumprir um papel de psicólogo, não é papel dele, né? Que saiba responder todas as perguntas. Essa é outra coisa. Nós não sabemos. Nenhum orientador sabe responder todas as perguntas do estudante. Então, a gente tem que ser muito franco em relação a isso. A gente não perde nada quando a gente diz, vamos procurar junto. Você procura, depois você me conta, você me informa, porque eu não estou com tempo para me aprofundar nisso ou naquilo, né? Terceiro, que resolvam os problemas do seu trabalho ou os seus compromissos. Não é papel do orientador, né? Que fique impassível, olha isso aqui, ao receber rascunhos ou apontamentos ao invés de textos coerentes, né? Aquela coisa mal feita, mal escrita, mal trabalhada, só para dizer, olha, eu estou entregando por escrito, né? Também não sei se vocês exigem por escrito. Eu, como exijo, então eu cobro. Que aceite atrasos e inadimplências frente aos encontros marcados sem reagir. Se o estudante não deve ser desrespeitado na sua agenda, muito mais o pesquisador, porque o pesquisador, a gente sabe, ele é professor, ele tem muitas outras pessoas e muitos outros compromissos também, não é? E que ele seja um revisor de texto, né? Isso eu até pus aqui, embora esse último sempre acaba acontecendo, porque eu acabo fazendo. Eu fico tão nervosa que eu começo a trabalhar nos textos. E aí, inclusive, vou aproveitar para falar uma coisa com vocês, porque é uma coisa que eu observo muito nos textos, artigos, que vem do pessoal dos vários estados do Nordeste. É o uso
do verbo na voz passiva quando é no plural. Por exemplo, foram empregaram, em geral, empregou-se vários... eu estou inventando, né? Empregou-se várias técnicas para chegar a tal solução. Esse empregou-se é o verbo na voz passiva. Então, foram empregados, então, empregaram-se. Então, esse erro, mas é o erro mais comum que acontece, né? E eu acabo corrigindo, embora eu fale aqui que a gente não deve, não, tá? Mas, enfim, eu chamo a atenção para a quantidade de erro de português, de concordância. Infelizmente, nós temos muitos problemas que são de base, que deveriam ter sido sanados lá atrás da nossa formação. O próximo. Em resumo, e depois eu vou falar um pouquinho da bibliografia. Orientação acadêmica é uma atividade nobre, exercida por alguém competente, experiente, e alguém também competente com habilidades diferentes, ambos aprendentes. Não deve ocorrer em ambiente de dominação e subserviência, e sim de troca de saberes, de respeito mútuo, né, gente? O maior sonho do melhor mestre é que seu discípulo não o repita, seja muito melhor que ele, ou sua discípula, viu, gente? Nós, mulheres. O sonho de uma instituição deveria ser ter alunos que brilhem no cenário nacional e mundial. Alunos formados com bons orientadores e capazes de criar, desenvolver e seguir em frente. Eu queria... Próximo, por favor. Eu queria falar um pouco... no texto que eu acho que o professor Álamo passou para vocês, tem 19 referências. Mas eu queria chamar a atenção, vou começar pelo final. Tem 2 revistas científicas em inglês, que são Journal of Studies in Higher Education e Journal of Higher Education Research and Development. São 2 revistas que, em geral, tratam dos problemas do mais alto nível de formação e da orientação. Tá? Bem, mas eu queria lembrar aqui que esse primeiro autor que eu cito aí, ele fala de como se faz a classe mundial dos pesquisadores universitários. Ele está falando de orientação. Tá? Esse segundo está falando como isso deveria ser feito agora, no século XXI. Eu estou me lembrando de um editorial que eu li na revista Science, e ele dizia uma coisa que, para mim, é muito importante. Ele dizia o seguinte, que quando o estudante sai de uma boa universidade com doutorado bem feito, ele pode ser chamado para qualquer área, não precisa ser sua área, não precisa ser formado em educação para ir para a educação, ele pode ser chamado porque ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a pesquisar, ele aprendeu a discutir, ele aprendeu a argumentar
e a perceber, inclusive, seus limites, né? Então, cada vez mais, a gente observa isso aqui no Brasil também, embora em menor quantidade, que hoje se valoriza, né? Fora esse governo aí que a gente nem vai, não adianta nem mencionar, e que tudo passa e tudo queda, né? A valorização da formação. E não é só porque eu tenho um título de doutor, é porque o que isso significa na minha formação e para o meu país, né? Então, esse segundo item aí está trabalhando nisso. O terceiro é aquele... Ah, meu Deus, eu não pus o título, mas é o do OCDE, é o texto da OCDE sobre isso. O seguinte é as qualificações de doutorado nos Estados Unidos e na Europa. Qual o status e as perspectivas que existem em relação a isso, né? E depois um estudo sobre o doutorado da Associação das Universidades Europeias. O que eu queria assim, deixar muito claro, eu acho que eu já deixei, talvez até esteja me repetindo, é que o mundo está um mundo mais avançado, está preocupado com a formação de alto nível. Tá? Quando eu fui coordenadora de pós do Fiocruz, muitos anos, eu sempre que começava o ano, eu brincava, olha, gente, eu vou fazer uma fala moralista. Pode escrever que é moralista, eu não me importo, mas eu vou fazer. Vocês estão aqui para estudar, e eu sei do esforço que vocês fizeram para chegar aqui, da alegria de seus pais, da alegria que eles vão ter quando você receber o título de mestre ou doutor, tá? Mas vocês estão aqui principalmente porque o país precisa de vocês. Tá? Nós estamos aprendendo, desenvolvendo, criando ciência e tecnologia para o Brasil, para nós, para contribuir para o desenvolvimento social, econômico e político desse país. Quanto mais, né? Ao contrário, eu vou dizer que, ao contrário do nosso ministro da Educação, que outro dia falou que a faculdade é para poucos, vocês ouviram isso? Muito triste, né? Eu diria que quem dera que toda criança pudesse sonhar em chegar ao doutorado, porque aí o Brasil seria muito maior do ponto de vista intelectual, acadêmico, de conhecimento, de poder, do que ele é hoje. Tá? Enfim, gente, essa conversinha que eu queria ter com vocês. Que alegria te ouvir, Cecília, que alegria, que bálsamo te ouvir, porque você, como eu já tinha dito no início da nossa apresentação, para muitos de nós você é uma grande referência, você é uma autoridade na pesquisa social, nos estudos sobre violência, né? E nós somos um seminário de pesquisa, essa turma é a turma que está iniciando o doutorado e o mestrado agora, e até onde eu sei, essa é a primeira vez que o tema da orientação ele entra dentro do nosso escopo aqui de formação acadêmica, que a gente incorpora isso como um tema de formação muito importante, até onde eu tenho conhecimento. Por outro lado, quando eu ouvi você a primeira vez, me deu aquele start, porque eu não ouvi, na verdade, como professor, eu ouvi como coordenador de programa, que naquele momento eu estava coordenador do programa, e eu disse, a gente precisa parar para pensar sobre isso que a Cecília está trazendo. E aí me veio também que você é uma das primeiras pessoas que está abrindo essa agenda de diálogo, que é uma agenda de produção de conhecimento. A gente tem muito que produzir de conhecimento. Porque o conjunto de temas que você traz, além de desnaturalizar, tira do lugar de domesticação, porque é o termo que me aparece aqui, da orientação.
a gente termina dando um tratamento excessivamente doméstico à orientação, porque os nossos programas não têm um processo de formação, a gente não tem uma formação para ser orientador. A gente aprende a ser orientador com os orientadores da gente, né, e com os orientandos da gente. E normalmente nós vamos naturalizando essas relações e no meio do caminho vão aparecendo questões que são de ordem técnica, como você bem colocou, de ordem política, como você também colocou, e de ordem ética, né? Porque à medida que você vai falando, a gente vai vendo que há uma ética da inter-relação aqui, do processo profissional, porque nós também estamos fazendo a formação de futuros orientadores e orientadoras, né? Claro. Eu quero muito te agradecer, eu quero que você fique muito... Eu vou passar a palavra para o professor Gustavo, que está com a turma do mestrado, e se você tiver um pouquinho de paciência, a gente pode abrir aqui para uma rodada de perguntas, para as pessoas certamente trazerem perguntas para você e tal, tá bom? Mas muito obrigado mesmo. Tá, estou totalmente às ordens. Cecília, foi um prazer, eu quero muito te agradecer. Falar que eu escutei, eu me identifiquei completamente com o jovem orientador, eu só tive 2 defesas de mestrado até agora, e foi um espaço de autorreflexão, de eu pensar como que eu vim me constituindo como orientador, da minha trajetória pessoal. Fiquei me perguntando pela sua trajetória também, como você se formou orientadora, né? Eu participei de grandes grupos de pesquisa que foram muito importantes para mim, assim, para ter acesso e socialização no meio acadêmico, mas tive orientadores pouco disponíveis, tive poucos leitores qualificados, sabe? Eu fui ter isso mais num pós-doutorado, mais recentemente. E fiquei pensando muito nessa dimensão afetiva também, da inter-relação, né? Terapeuta, enfim, orientador não é terapeuta, e eu fiz psicologia, eu ficava pensando que essa questão afetiva da relação sempre me chamou muita atenção, mas é uma armadilha, né? Porque não é isso. Mas, por outro lado, essa relação de conhecimento é uma relação de autoconhecimento também, então isso sempre aparece. Como separar as coisas, né? Eu acho que é uma coisa importante aí. Mas, eu fiquei me perguntando, se você quiser reagir a algum comentário meu, mas eu queria ouvir as perguntas dos estudantes também, que estão aí começando. Só te agradecer mesmo. Opa, Márcia. Então, começa por você. Vamos fazer uma rodada de 3, né? Parabéns, né, Cecília? Eu já sou fã, já li os livros, eu vou falar sobre violência, né, na minha tese também, né, no doutorado. Mas em relação aos assuntos abordados, assim, eu já fui orientadora de graduação, né? Eu coordenei um curso de enfermagem, e aí também eu fazia orientação. E falava o Gustavo nas armadilhas, e uma coisa, professora, que chamou a atenção é porque, assim, todos nós temos nossos estilos de aprendizagem, assim como os alunos também. E isso é um perigo, porque o que eu me peguei várias vezes foi querendo levar o meu estilo de aprendizagem para aquele TCC daquele aluno. Quando eu me vi, eu estava quase escrevendo o TCC. E aí eu parava, dava uma volta aqui, e falei, meu Deus, isso não é o meu papel. Eu tenho que ajudar esse aluno a encontrar o norte, a ele pensar, mas eu não posso, porque assim, isso às vezes confunde a gente. Porque a gente leva para o orientando o nosso estilo. Do outro lado, como orientanda, né? Eu tive um orientador, eu fiz meu mestrado na Fiocruz, né? Com o Marli como coordenador, era um mestrado de saúde pública, né? Era avaliação em saúde, em 2015. Aí eu tive um orientador que ele era, assim, deu aula até em Harvard, né? E era um excelente, né, professor. Mas, como orientador, ele demorava muito para me dar retorno. Isso me dava ansiedade. Porque ele não cumpriu o prazo, porque ele era muito ocupado, ele tinha muita coisa e ele não cumpriu o prazo. E aí, quando ele me dava retorno, professora, era sempre assim, tá maravilhoso, tá ótimo, mas eu sabia que não estava. Eu sabia que tinha alguma coisa ali que não estava ótimo, maravilhoso. E aí, fui levando, e eu ficava, professor, veja aí alguma coisa, não é possível, não está tudo ótimo, não. E isso me prejudicou no sentido nada fez do mestrado. Porque nada fez, eu peguei uma pessoa na banca, uma professora na banca, que foi pontuando tudo. E aí o meu orientador também estava na banca, ele ficava me olhando assim, eu ficava olhando para ele, um atirando pro outro, me olhando. Porque assim. Eu com vergonha. Assim, eu já passei pelos dois lados, e a questão em relação
O ponto da armadilha é a gente não, eu como orientadora que fui da graduação, não deixar que o meu estilo falasse mais alto. Isso era uma preocupação minha, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se policiar no momento. E o tempo também de dar retorno. Eu, como aluna, espero que o meu orientador aqui do doutorado me tenha compromisso, mas vai ter, ele vai ter. Obrigada, sou sua fã, viu? Obrigada. Antônio. Professora, parabéns, Alan, por nos proporcionar mais um momento de... Antônio está bem baixinho, não sei se é só para mim. Antônio. Melhorou? Mais ou menos. Mais ou menos. Melhorou um pouquinho, Antônio. Se você estiver usando um headphone, vê se tirar, melhora. Eu vou... Está fechado o seu... Antônio, está fechado sua... Ele disse que vai enviar pelo chat. Ele está com problema de instabilidade lá na transmissão dele. Ele vai mandar a pergunta pelo chat. Mas estava dando para escutar, Antônio. Se você quiser falar baixinho, a gente esforça. Eu acho preferível, viu? Porque também as outras pessoas ouvem, né? Antônio. Está escrito, mando pelo chat. Esse problema da estabilidade tem sido uma coisa recorrente aqui nas nossas transmissões, de uma maneira geral. Ô, Antônio, sabe o que é? Está fechado o áudio dele. Como lidar a procrastinação e o tempo de aprender. O que você está querendo falar com a procrastinação, Antônio? Eu não entendi a pergunta. De postergar o tempo. É isso? Vou ver se eu entendi bem. Eu acho que a Márcia levantou a questão, levantou a bola. De certa forma, eu falei isso em relação ao estudante e falei em relação ao orientador. O estudante tem que ter compromisso com a agenda, mas também o orientador, né? E isso, Márcia, de falar que está tudo maravilhoso, eu leria assim, eu nem olhei, mas está tudo bem, entendeu? Isso é falta de compromisso. Isso é não entender a orientação como uma atividade profissional. É o que eu posso dizer. Eu acho que deixar para frente, isso já me aconteceu como estudante, né? Inclusive, eu precisava eu estava desempregada, voltando do exterior, eu precisava de entrar no emprego e precisava de defender minha dissertação no mestrado, tudo pronto. E o orientador deixando para lá, né? Às vezes a gente é vítima disso. Acho que tem que falar, tem que ter entre as figuras, Gustavo, que está coordenando a pós-graduação, tem que ter essa abertura para ouvir o que Clélia é quem que está... Não, agora é a professora Ana Carneiro e a professora Maria Aparecida, que são as novas coordenadoras. Mas é muito importante ter um espaço em que os estudantes possam falar, às vezes pedir para trocar orientador, né? Às vezes fazer essa reclamação, que está demorando demais a chegar a uma avaliação do que eu fiz, eu tenho que continuar, porque eu tenho prazo, eu tenho que voltar para a Bahia, né?
Eu não sei se eu contentei o Antônio. Eu acho que sim, Cecília. Aqui a gente tem agora a Edna e a Luciane com as mãozinhas aqui estendidas, querendo falar. E se ninguém se inscrever por enquanto, eu me inscrevo depois das duas, para fazer um comentário também, uma provocação para você. Edna. Boa tarde, Álamo. Boa tarde, Gustavo. Professora Maria Cecília, um prazer ouvir, né? Parece coisas óbvias que não precisam ser não ditas, óbvio. mas na verdade são tão sérias, né? E tão profundas, porque um orientador, eles marca a vida da gente, né? E eu me reconheci aí em quase todas as situações adversas que foram assim, nossa. Então, a minha pergunta até o caso do orientador me comunicar que não ia estar na minha defesa praticamente no momento que eu não poderia solicitar prorrogação de prazo, né? Eu ia defender na segunda e o orientador me avisou na sexta, às 18 horas, que não estaria presente. Até isso aconteceu comigo. Então, eu gostaria de saber qual é o limite de tolerância, né, de um orientando, assim, para chutar o balde mesmo e acessar meios até jurídicos, porque a gente fica num prejuízo incrível com uma orientação negligente ou com uma orientação que não leva o nosso trabalho a sério, né? Eu queria saber qual é o limite de tolerância para nós orientandos, no caso. O Edna, olha, eu não quero jogar a bola para o outro, mas eu acho que a coordenação de pós-graduação tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto. No caso de vocês são ainda um grupo pequeno, isso é possível. Só que tem que ter esse canal de comunicação, ele tem que existir. E o fato de, às vezes, ser um orientador assim, como nós brincamos aqui, não sei se vocês usam também essa brincadeira, de ser um PH-Deus, não resolve o problema, entendeu? Às vezes é uma pessoa com muito nome, muita coisa, e se esconde atrás disso, né? Mas não é isso que a gente precisa. Então, acho que, assim, se eu pudesse dar algum conselho, primeiro, o aluno não tem que se calar, ele tem que falar. E ele tem que falar com a coordenação, e se a coordenação não reagir, juntar os colegas para falar com a coordenação. Entendeu? Por quê? Porque é um assunto que concerne a todos, né? E quem pode dar a solução é a coordenação. É uma coisa que eu coloquei em uma daquelas planilhas, que, às vezes, as pós-graduações prendem muito para a troca de orientador. Então, por exemplo, você poderia ter trocado mestrado, teria que ser no primeiro ano, né? Para você não ficar prejudicada na sua defesa. Mas é um absurdo, é uma falta de respeito, é aquilo, sabe, que o blog Detesto Meu Orientador fala, odeio, né? Nem é detesto, eu odeio, fala, e com toda razão. Quer dizer, não há motivo para isso. O pior é que você fica prejudicado, tá? Mas, enfim, o que eu poderia dizer é o seguinte, é o papel das coordenações aí, tá? Tem que ter um papel muito ativo, muito presente, e não é para vigiar, não é para ser o tutor dos orientadores, mas é para coordenar, né? Coordenação é para coordenar. Agora a gente tem a Luciane e a Verlaine. Eu só vou comunicar o seguinte, todo esse encontro nosso ele vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar em rede, tá? A gente vai disponibilizar para vocês e a gente vai deixar disponível no YouTube também. Luciane. Olá, boa tarde.
professora, doutora. É um prazer imenso estar participando desse momento. Também sou aluna do mestrado, também vou tratar sobre violência. Então, no meu pré-projeto já tenho muitas referências, né, das suas obras. E como Márcia, também já fui orientadora da graduação. E a minha pergunta já é um gancho do que ela colocou, assim como Edna, como que a academia vê a solicitação da troca de orientador? Porque às vezes a gente tem consciência, sim, que é um momento de pedir a troca, a substituição, mas a gente também se vê encurralado, né? Como é que isso é visto no decorrer do processo, o mestrando ou o doutorando, o aluno, enfim, solicitar essa substituição, uma vez que você tem que apontar também o porquê que você está solicitando, né, a substituição do orientador. Então, como é que a coordenação, os professores, a academia, de forma geral, vê essa solicitação do aluno? Cecília, seu microfone está desligado. Eu desliguei porque estava dando interferência. Hein, Luciano? É muito difícil dar essa resposta para você, porque, por exemplo, o que eu me lembro assim, eu já tive um aluno e uma aluna excelentes que eu recebi de orientador que não orientava, tá? E essas pessoas não queriam nem mais ouvir falar daqueles orientadores. Na verdade, criou-se uma barreira com relação a isso. O que aconteceu? As pessoas, um rapaz, que era um técnico do Ministério da Saúde, que fez um trabalho muito bom, o outro era até uma coordenadora da Associação Médica Brasileira, mas não é pelo fato do lugar que ela ocupava. Tinha um trabalho muito bonito, um trabalho de avaliação dos cursos médicos. E então, essas pessoas me procuraram primeiro, perguntaram se eu aceitaria. Eu falei, olha, se a pós-graduação concordar, eu aceito. E assim foi feito. Eu não aceitei assim, quer dizer, a pós-graduação não me impôs e nem eu desrespeitei o orientador anterior. Uma orientadora anterior quis me procurar para falar mal da pessoa. E aí eu não aceitei, sabe? Porque eu não queria, mesmo porque eu estava contente com o trabalho da pessoa. Estava sentindo que a pessoa estava crescendo, desenvolvendo, saiu daquela depressão de ser tão criticada e tal, né? Então, por que eu ia... porque você não conhece, viu? Cuidado. Não tem que conhecer, eu estou orientando uma tese, os dois eram tese de doutorado. Então, eu acho que... Eu repito, viu, Luciane? A mediação da coordenação é fundamental. Eu não sei as coordenadoras atuais qual o pensamento delas, mas isso é muito importante. Isso é muito importante, porque tem que proteger esse pessoal que a gente está formando. Caso contrário, acontece o que aconteceu com a Márcia. Eu espero, Márcia, que não ocorra mais, né? Eu tenho uma que só me dá aperto, porque mal eu mando para ela, ela já mandou outro, né? Então, não dá nem para esperar, viu? Mas que bom, que bom. Tem pessoas com capacidade, com interesse, e que vão para frente. Então, eu sugiro, assim, uma atenção especial da coordenação e a vocês, estudantes, não
terem medo. Não coloque a palavra medo no seu vocabulário. Se quiserem usar esse PowerPointzinho que eu mandei para vocês, para alguma argumentação, eu não tenho o menor problema de consentir, tá? Querida Cecília. Verlaine, você agora. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Gustavo e ao professor Álamo por oportunizar nesse momento maravilhoso com a professora Cecília, então muito obrigada. Gostaria de dividir com vocês por que eu estou agradecendo tanto. Eu passei por um assédio moral mesmo na graduação, por parte de um orientador que desencadeou em mim sérias crises de ansiedade. Foi um momento terrível da minha vida, eu precisei de um tempo para até me recuperar, né? E quando eu entrei no mestrado, eu tive muito medo, a palavra que a senhora acabou de usar, muito medo em relação ao orientador que eu iria escolher, né? Ainda tenho um tanto, né? Mas quando eu entrei nesse programa de pós-graduação, eu percebi assim, uma diferença muito grande por parte dos professores em relação ao tratamento com os alunos, né? Não deixam de ser éticos, de exigir, mas existe um tato, né? Eu acredito que os colegas também enxerguem isso, né? Existe um tato, né? Então, eu estou otimista e acredito que será diferente, né, agora no mestrado. É isso aí, muito obrigada. Que maravilha, Verlaine. Que bom que você superou isso. Tem que ir para frente, com toda a sua potencialidade. Ô, Cecília, eu queria fazer um comentário e, ao mesmo tempo, um elogio e, de certa forma, reagir um pouco aqui a uma questão que a Isabela colocou no chat, não sei se o Gustavo leu, para nós dois também, Gustavo, como manter viva essa discussão, esse tema e tal, que é o seguinte: quando eu li várias vezes o seu artigo, ele é um artigo ele é um texto seminal. Eu considero esse texto que você apresentou hoje para nós um texto seminal em vários sentidos, assim. E eu li naquele momento. Em seguida, cheguei a conversar com o Gustavo, porque o Gustavo somos coordenadores de um grupo de pesquisa, que é a Sociedade de Educação e Universidade, em que esse conjunto de temas, esse conjunto de questões que você está colocando, e o meu comentário final é sobre isso aí. Bate muito, assim, inspira muito, né? Nós somos também da comissão de egressos do programa, hoje, né? Eu saí da coordenação agora em maio, mas continuei. Como eu te falei, quando eu li, eu disse assim, olha, tem uma pegada aqui que é uma agenda de pesquisa, e eu quero saber se você pensou nisso quando você escreveu o texto ou não, porque eu sei também da sua experiência como gestora. Tem uma pegada que é uma agenda de pesquisa, mas também tem uma provocação aqui que é de institucionalização desses processos. Porque, veja, a gente precisa investir em formação para isso, a gente precisa investir em formação profissional para isso. E o seu texto, de certa forma, nos faz enxergar isso. Nós não temos no Brasil, e fora do Brasil, não sei se isso existe, nós não temos no Brasil o investimento na formação dos processos de orientação, e os processos de orientação eles são transversais, porque eles têm começo, meio e fim. Eles transpassam, né, o conjunto de relações, a rede de relações que a gente monta dentro de um programa de pós-graduação. Então, eu vejo que o seu texto é um texto que abre caminho para muitos trabalhos, mas além do investimento em produção de conhecimento, a gente precisa parar para pensar, tratar o tema da orientação como uma questão de conhecimento, produzir conhecimento a partir disso daí, né? E o outro é de começar a dar um tratamento institucionalizante nele, da trato institucional, porque eu já fui coordenador de programa, e o problema vem para o coordenador. A questão é de como tratar isso institucional sem que isso se constitua numa relação de forças internas, num jogo de poder interno, que existe também. Claro. Né? Que existe também, nós estamos no meio de disputas de poder. Então, é uma situação que ela vai ficando muito delicada, e como os programas não têm um dispositivo institucional para tratar isso dessa maneira como a gente está fazendo aqui, discutindo isso como um tema de formação, aqui a gente não está fazendo terapia, a gente está colocando isso, fazendo um exercício de racionalização desses processos, né? Vai ficando muito difícil. Então, é um comentário. Eu penso que você, com esse texto, está abrindo caminho para muitos de nós que trabalham com... Eu trabalho também com sociologia do conhecimento, né? Então, eu digo assim, olha, vou procurar gente aqui que esteja interessado em pesquisar esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa investir em formação para isso também, né? Claro.
eu fiz o comentário, o Gustavo também acho que quer fazer Quer fazer agora na sequência, Gustavo? Sim, é um pouco inspirado também na sequência do que você está trazendo, né? Eu fiquei pensando que tem dois polos nessa relação muito marcantes, né? O orientador e o orientando, que se passa nessa relação de troca, que deve ser ética e cuidado e profissional. Mas dentro dessa reflexão sobre a dimensão institucional do problema, eu fico pensando uma questão que a Cecília trouxe, que me chamou muita atenção, que é que o ideal é que o orientando esteja dentro do campo de pesquisa do orientador, que ele participe do grupo de pesquisa, que ele contribua para consolidar ali uma linha, um campo. E no nosso programa, tão jovem, a gente teve dificuldades, né? A própria forma como os editais de seleção foram feitos, assim, processos seletivos terminaram em alunos selecionados, encaminhados para profissionais que não estavam muito próximos daquela área, um programa interdisciplinar, a demanda regional é muito grande, temas muito variados, e isso dificulta que essa relação se desenvolva bem, mas não é culpa do orientador, não é culpa do orientando, é uma questão institucional que os arranjos ainda não foram feitos, né? Então eu fico pensando um pouco nessas dificuldades, mas também evitar a culpabilização como uma visão que vai culpabilizar o professor, às vezes responsável, ético, bem intencionado, que tem limites, né, para encontrar soluções ali, e pensar que as soluções são coletivas, passam também pelo colegiado, pelo cuidado com o programa, que é de todos, né? Só esse comentário. Eu fico assim, até emocionada de ver que vocês estão colocando no lugar onde eu penso que deve ser colocado, que é no lugar da profissionalização do orientador, né? Quer dizer, não é o fato de eu ter feito doutorado que eu sou um bom nem professor, nem orientador. A gente acaba fazendo, por exemplo, se você me perguntar como que eu fiz, eu aprendi na prática. E a primeira coisa que eu aprendi é aquilo que eu falei com vocês. Não aceito blá, blá, blá na minha sala. Entendeu? Eu quero escrito e tal. Outra coisa, fazer revisão bibliográfica, porque vem coisas do arco da velha, que as pessoas não são culpadas pela sua ignorância, mas nós podemos prevenir isso, né? Achando que estamos inventando a pólvora quando a gente começa a estudar um trabalho, né? E tem uma outra coisa que a gente não tratou, e com certeza vocês têm preocupação com isso, infelizmente, a língua da ciência é inglês. E a gente tem muito problema com estudante que não é que saiba falar inglês, ninguém está pedindo para saber falar inglês, mas ler texto em inglês. Tem muito texto que só tem em inglês e precisa ser lido dentro daquela discussão que nós estamos fazendo, né? Ou seja, eu sinto assim, é um campo que está aberto, que, infelizmente, não está explorado, ele é tratado de forma ou humanística ou aversiva, eu tenho aversão aos meus alunos, ou então eu, coitadinho dos meus alunos, eu acolho, eu ponho no colo, eu embalo, e não é isso, não é isso. É uma relação profissional. Eu concordo, eu acho que a gente tem que começar a produzir sobre isso, tá? Ok, eu vou agradecer imensamente, Cecília, por essa disponibilidade sua, essa generosidade sua. Como eu já disse para você, você para nós é uma referência, um exemplo de profissional, de educadora, de pensadora brasileira, uma intelectual mulher brasileira que abriu caminho aí para, enfim, para uma formação e contribuiu com a formação de muitos de nós em momentos muito, muito diferentes das nossas vidas acadêmicas. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, Gustavo, te deixar com as últimas palavras, e eu acho que a gente tem que começar a encerrar agora, porque vai ficando cansativo para todo mundo e precisamos poupar a Cecília. Não tenha dúvida, em breve a gente te chama de volta para conversar mais sobre o artigo.
a Sua Excelência, o artigo científico. Mas, Alamo, eu de novo só tenho a agradecer. É a primeira vez, né, a gente fez essa parceria com a disciplina que está acabando hoje, seminários de pesquisa. Eu acho que foi muito gratificante essa forma de terminar um presente, assim. A Cecília realmente deu um acabamento para essas reflexões que começaram lá no mês de final de junho, começo de julho, né? E a gente falou sobre essa entrada no mestrado, no meu caso, são pessoas que estão entrando agora na pesquisa estrito sensu, e chegar agora, né, se lançar para essa relação de orientação, de terminar para fazer o projeto, ouvindo essas palavras e pensando como investir nessa relação, é realmente uma excelente boas-vindas, assim, a esse universo. Então, estou muito feliz mesmo. Espero que o pessoal que estava comigo aqui caminhando nesse quadrimestre também esteja. É isso. Olha, eu que agradeço a vocês todos e a todas. E, assim, com vocês eu vou aprendendo a ser um pouquinho mais jovem, tá? Tá. Tchau, gente. Bom final de semana. Estou recebendo os resumos, tá? Tá tudo certo, tá tudo certo. Um abraço grande. Aproveitem o recesso para descansar um pouco. Tchau. Tchau, Cecília. Mais uma vez um abraço. Gus, abração. Tchau. Boa noite, obrigada. Logo a todos.